tem um tumor. Vamos tentar viver a vida da melhor forma possível, entendendo que todas as fases passam e a gente nunca vai mudar ninguém. Mudar-se a si mesmo já é difícil, vai mudar os outros. Eu estou no trânsito, aí o camarada ele é abusado, aí a minha esposa, buzina aí. Eu falei, menina, ele passou a vida toda assim, eu vou conseguir educá-lo com uma buzinada? Esse camarada, eu só dou graças a Deus porque eu não estou casado com ele, não sou filho dele, não sou pai dele e não vou encontrar com ele. Espero, entende? Então é importante o seguinte: às vezes a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a igreja, a gente quer mudar as pessoas. Não, toma conta da sua vida, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. O resto você ajuda. Conselho eu dou para quem pede, ajuda eu dou para quem é humilde, e a gente vai trabalhando. E às vezes a gente fica, sabe, mas não sei quem, não sei o que lá e tal. E detalhe, sempre mantendo a conexão com Deus, porque sem Deus, gente, fica difícil. 8, você pode ser mais simpático e deve ser mais empático, né? Então, ao mesmo tempo que você pode ser gentil, pode ser legal, né? Gente, vamos ser sinceros, com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Isso não tem a ver com Jesus, a gente aprende em casa. E às vezes tem crente que não faz isso. Com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Sabe, desculpa, tem essa questão de ínclise e próclise, né? Desculpe-me e obrigado. Então, às vezes um sorriso acontece, tudo bem. Entende? Pastor, olha, não dá para fazer isso aqui porque acontece. Acontece, irmão, acontece. Entende? Outro dia um irmão chegou atrasado na participação dele, e a orientação que eu dou lá é o seguinte: a pessoa chegou atrasada, segue o culto, se der tempo ela canta lá na frente, né? E aí eu lembro que o irmão chegou, né? E quando a irmã deu a oportunidade para ele, o irmão queria pedir desculpa por causa da correria e tudo tal. Quando ele desceu e eu fui para pregar, eu botei o número dele e falei para ele: olha, aqui também tem um pai, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo no horário, a gente que tem criança. Quem tem criança e quem tem idoso, sabe do que eu estou falando. Agora quem não tem, não calça o sapato do outro, faz o quê? Quer mudar o mundo. Só que cada um aqui tem uma dor, cada um aqui tem uma luta, cada um aqui passa uma dificuldade. Só que a gente quer o quê? Que os outros nos compreendam. Esse é o problema, né? E aí, você deve ser mais simpático e mais empático, ainda que a gentileza não gere gentileza, fazendo bem por amor a Deus e amor ao próximo. Vamos pensar o seguinte: Deus merece ou não merece que você seja legal comigo? Sim ou não? Então o que acontece? Se Deus merece que você seja legal comigo, você não está fazendo para mim, você está fazendo para Ele. Entende? Mas ele mentiu para mim. Nunca foi entre você e ele, sempre foi entre você e Deus. E a questão de você fazer o bem ao próximo não tem a ver com o próximo, tem a ver com você. Então, se um cachorro me morde, eu vou morder o cachorro? Não, gente, ele morde porque é aquilo que ele pode fazer. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu não vou fazer a mesma coisa que ele. Mas o irmão fulano, o problema é dele, ele escolheu ser assim e ele não deve ser feliz desse jeito. Ele quer ser infeliz, problema é dele. Ele quer maquinar o mal, problema é dele. Ele quer pensar o mal, problema é dele. Ele quer se alimentar com o mal, problema é dele. Eu não quero. Eu quero florescer onde eu estiver plantado. E aí, sendo cuidadoso com as palavras. Eu sei que agora eu estou pregando que eu não vivo, eu uso umas palavras complicadas, né, irmãos? Eu entendo disso. E em relação ao outro dia, eu citei a frase, né, entonada com a, né, malandramente, naquela noite de domingo para segunda, eu tive um sonho. Estava a Gisélia e a vice-presidente dos diáconos me chamando a atenção. Olha o sonho que eu tive, né? E aí no dia seguinte eu falei: nunca mais eu faço isso, eu entendi o sonho, né? Então, vez por outra, às vezes a gente fala um negócio, a gente faz alguma coisa que o pessoal não digere bem. E às vezes, o que acontece com a gente? Tem uma frase bastante interessante que diz que comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Quando eu falo moleque, eu falo uma coisa, mas o irmão que acha que moleque é moloque, não sei o que lá, ele pensa outra coisa.
O camarada lá de fora, que está envolvido com esses negócios assim, ele acha que moleque é outra coisa. Então, às vezes a gente está falando uma coisa com uma intenção e isso surte um outro efeito. E às vezes a gente está machucando pessoas, aborrecendo pessoas, chateando pessoas, sem necessidade alguma. E aí, 9, você pode fazer o bem com boas motivações. Por que o bem com boas motivações? Porque não basta apenas você fazer o que é bom, você tem que ter uma boa intenção. Porque muitas vezes eu posso fazer o que é bom, sabe para quê? Para me promover. Eu posso fazer o que é bom para você ficar me devendo. Mas não, vamos fazer o que é bom, mas com boas motivações. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vou pegar um exemplo simples. Esse aqui é o meu primeiro livro, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. Você pode adquirir, ele está custando R$30, mas eu não estou aqui divulgando o livro, eu estou dando um exemplo, só um momento. E aí o que acontece? Você pega esse livro para fazer o que com ele depois? A gente pega o livro para quê? Para ler. Então esse é o propósito, esse é o propósito do livro. E aí, muitas vezes a gente não para perceber que o propósito do crente é boas obras. Ele foi recriado em Cristo Jesus como uma obra de arte, para quê? Para praticar boas obras que Deus preparou. Logo, um crente que não pratica boas obras, ele está com algum defeito, ele tem que ser corrigido em alguma coisa. E aí, por que você deve fazer o bem com boas motivações? 1, você foi regenerado para isso. 2, por amor a Deus e ao próximo, por isso. E 3, transformando-se diariamente, porque não é fácil. Muitas vezes nós vamos fazer coisa boa com interesse sim. Eu vou dar essa carona aqui para o fulano, não sei o que lá. Eu vou dar esse presente para a enfermeira para ela gostar mais da minha mãe na hora do atendimento, Eu vou fazer não sei o que lá por causa disso. Muitas vezes a gente não vai fazer o que é certo porque é certo, mas porque a gente quer de alguma forma ter algum tipo de vantagem, E aí, 10, quando a gente fala da palavra fé ou fidelidade, nesse contexto aqui, a palavra fé, ela dá muito mais a ideia de fidelidade do que necessariamente de crença, E aí Paulo fala em 1 Timóteo 1,12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então você pode ser mais confiante, mais confiável, tornando-se mais confiável nesse tempo de tanta desconfiança. As pessoas não acreditam em mais ninguém. Então que tal você ser uma pessoa confiável? Você já vai ganhar ponto. Se não for por uma questão de necessariamente assim, tem a ver com a minha salvação, então não vou fazer. Você pode ganhar uma boa posição onde você trabalha, na sua igreja, na sua família, porque todo mundo quer alguém confiável. Está cheio de gente que a gente não confia mais, Buscando uma vida marcada pela fidelidade. Vamos tentar, não é sempre, não dá para ser fiel sempre, mas a gente pode tentar, Praticando a fidelidade é hábito, é dia, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos tentar. 11, você pode ser mais corajoso, mas não precisa ser brigão. Você pode ser mais corajoso, mas não precisa ser brigão. Mateus capítulo 11, 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, se você for uma pessoa mansa e for uma pessoa humilde de coração, você vai ter mais tranquilidade. Minha mãe dizia, melhor um covarde vivo do que um valente morto. A Bíblia fala, é melhor um cão vivo do que um leão morto. E muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente tem que fazer e acontecer para todo mundo respeitar a gente. Não, a gente vai se posicionar, mas não precisa sair no tapa com ninguém, não precisa agredir ninguém, a gente não precisa disso. A gente pode ser firme, sem precisar ser brigão, porque só os fortes podem ser mansos.
O fraco tem que, como diz Paul Tournier no livro Fortes e Fracos, o fraco, ele tem que mostrar que ele é forte, porque senão vão saber que ele é fraco. E aí ele muda na voz, no gesto, nisso, naquilo outro, tal. O forte é forte. Ele sabe quem é. E ponto. Tendo coragem, mas sendo manso. Fulano, desculpa, eu não gostei disso. Estou chateado com você. A gente precisa conversar. Isso não foi legal. Isso não precisa apagar a sugestão, botar a mão nas cadeiras, rodar a baiana. Não precisa disso. Né? E aí nisso, afinal, mansidão rima com reflexão. Se você, em vez, lembra do o marido que solta aquela frase mortal contra a esposa, se em vez dele ficar desse jeito, ele pensar, como eu respondo? O que eu faço? Como eu falo? Claro, ninguém tem sangue de barata, mas se ele pegar esse caminho, ele não vai trazer aquela palavra mortal, que depois ele vai se arrepender, porque ele não queria dizer aquilo, mas ele estava com sangue quente e sangue. Quantas vezes isso acontece em nossas reuniões de liderança, às vezes? Quer dizer, nossa não, né? Das igrejas lá, das outras convenções, associações, a nossa tudo é top, né? É tudo igual, né? A votação do Lula agora, né? Do tribunal, com a devida vênia, o douto Colenda, né? O irmão, né? Com muita sabedoria, propôs essa ideia, mas eu peço licença, né? Assim por diante, né? Mansidão rima com reflexão. 12. Você pode se autoliderar. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz o que? Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quantas vezes a gente dá muitas orientações, mas a gente mesmo não atende essas orientações. E é muito comum isso acontecer quando a gente está na adolescência, que a gente fala assim, não estou entendendo, meu pai falou isso, mas ele faz. Ô pai, você está falando isso para mim, mas a mamãe faz. Ô mãe, a senhora fez isso, mas meu pai fez. Cala a boca, ele é teu pai, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter aquela ideia de que eu sou responsável pela minha própria espiritualidade. Não é o pastor. E as igrejas que não tem pastor? E as igrejas que foram derrubadas, e você é crente, só você, mais 3 irmãos numa casa? Seja responsável pela sua espiritualidade, né? O diácono da igreja não está do teu lado quando você está na internet, entende? Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? Dominando-se para cumprir a missão. Quando eu penso, né, em relação a algum pecado, eu fico assim, gente, se eu tropeçar nisso aqui, tanta gente que acredita em mim vai se prejudicar, tanta gente vai ficar escutando coisa em casa. Vai ser uma mancha para tanta gente, minha família, meus pais, minha igreja, sabe? Aí você vai pensando nisso tudo. Não, eu tenho uma missão, eu não posso abandonar a missão por causa de repente um tropeço aqui. Não. E aí eu tenho que fazer, sai da frente, Satanás. E aí nisso você pode se autoliderar, não se deixando dominar pelos super desejos da carne. Outro dia, eu estava numa locadora, desculpa, eu vou à locadora, tá gente? Eu estava numa locadora, e aí o balconista da locadora chega para mim e fala para mim que um irmão de uma outra igreja que não é a dele, chegou para ele para fazer um desabafo, né, que uma irmã casada estava se insinuando para ele, dizendo que o marido dela estava fora, né? E aí nessa situação, o que aconteceu? Mas essa irmã não podia fazer isso. Aí eu falei assim, olha, eu não vou falar nada, porque eu tenho dificuldade de resistir pão com linguiça. Eu acho que um cara que tem dificuldade de resistir pão com linguiça, não pode falar da irmã. E detalhe, ela fez o que não devia, ele fez o que não devia, você fez o que não devia, e eu também fiz o que não devia, porque eu contei que você me falou lá na minha igreja, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente está sempre devendo. Então é importante a gente não se deixar dominar pelos super desejos da carne. O problema é que na nossa cabeça, super desejos da carne, lembra do filme Marvada Carne. Não, carne tem a ver com tudo em nós, além de sexo e cachaça. Porque o vinho a gente libera, né? A cachaça já dá disciplina. Então a gente pensa muito no sexo, a gente pensa muito na cachaça.
Mas é a mentira, a inveja, está entendendo? E tantas outras coisas, a puxadinha de tapete, a facadinha no fígado, aquela alfinetada para machucar, a indireta, entende? Tanta coisa que a gente faz. Então eu não posso me deixar dominar, porque a liberdade para o mundo é fazer o que a gente quer fazer. A liberdade para o cristão é ter força para não fazer o que quer fazer, por causa de um propósito maior. E 13, a pergunta que a gente faz é: um religioso oprimido ou um discípulo livre? Eu prefiro ser um discípulo livre. Claro que obviamente a gente vai viver sempre no patrulhamento. O cara que não é crente vai me patrulhar, algumas pessoas da minha igreja vão me patrulhar, algumas pessoas, alguns alunos vão me patrulhar, alguns coordenadores vão me patrulhar, algumas lideranças denominacionais vão me patrulhar, algumas pessoas do plenário vão me patrulhar, alguns internautas vão me patrulhar. Nós sempre seremos patrulhados, isso faz parte da vida. Só que eu preciso sempre lembrar o seguinte: eu vou tentar dialogar com o meu tempo, de modo que eu não venha, como disse Jesus, tem muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas com uma diferença: sei quem sou, sei que sou amado e aceito por Deus, independentemente do que eu possa fazer, de certo ou de errado. Sei também que minha salvação está assegurada, porque Jesus já me garantiu a entrada na festa. Isso me deixa bastante tranquilo, e aqui eu vou sofrer as consequências dos meus atos e vou tentar fazer de tudo para que venha o reino de Deus aqui e o céu faça parte da minha vida antes de eu morrer, mas não porque eu tenho que, não, eu quero ter que, senão eu chuto o balde e vou seguir minha vida. E aí, nesse caso, o religioso oprimido, ele não consegue perceber, que a desgraça pode ser produzida por ele mesmo. Quantas desgraças, quantas igrejas que fazem 100 anos e minguando, enquanto tem igrejas de 20 anos que estão crescendo, e a gente fala, sabe o quê? A que está minguando é porque tem qualidade, e a que está crescendo é porque é oba-oba, E a gente às vezes não para pensar que a igreja muitas vezes, em vez de ser acolhedora, é repelente. As pessoas, em vez de pensarem, nos bebês espirituais, deixam os bebês espirituais ao relento, e muitas vezes eles fazem o quê? Saem da comunidade, 2, o discípulo melhora o seu condicionamento espiritual continuamente. Eu estou sempre cuidando de mim, eu estou sempre cuidando da minha vida, eu estou sempre cuidando da minha espiritualidade, e em Cristo nós podemos vencer as fraquezas humanas. As fraquezas humanas estão em nós, mas o diabético, ele não consegue viver, o aidético não consegue viver, o míope não consegue viver. As pessoas, elas, apesar das imperfeições e das enfermidades, elas conseguem viver com medicamento, com vacina. No meu caso, eu tenho 3 frentes: eu faço terapia semanal, eu vou ao psiquiatra vez por outra, a cada 3 meses mais ou menos, e faço atividade física. Pela atividade física eu produzo um hormônio que dá bem-estar, Pelo medicamento eu vou enganando o cérebro com algumas substâncias diferentes, E pela terapia eu vou tentando consertar os meus pensamentos, que podem de alguma forma ser cavalo de Troia para viralizar meu cérebro. Então, ou seja, eu estou conseguindo conviver, estou tocando minha vida. Então a mesma coisa com o pecado. O pecado continua aí, só que com uma diferença: eu recebi uma vacina, eu tenho um remédio, e a minha limitação não vai me limitar. Amém? Gente, obrigado pela paciência e perdão pelo tempo. Agora nós temos mais uma hora de perguntas. Brincadeira. Podem falar comigo pelas redes sociais. Se inscreva no canal, dá um like, e compartilha. Roberto Leão, palavra simples. Simples. Muito bem.
Modelã a gente admira. Eu estava saindo do cenário e estava entrando, né? Somos quase contemporâneos, e já o admirava. Período que ele não estava à frente da igreja, ele estava mais tempo com a gente aqui. Pelo menos uma vez por mês, ou a cada 3 meses, ele estava aqui com a gente falando. Aí já assumiu as responsabilidades, a gente mas graças a Deus. A gente tem tido a oportunidade de ouvi-lo hoje, a admiração continua. Assim, eu considero uma das leis brilhantes daqui do nosso município, da nossa. Considero, né, pela habilidade de trabalhar conceitos, trabalhar conceitos tão profundos, né, e comunicar de forma tão clara e cada vez mais bem-humorada. Né? Não sei se está deprimido, não sei se é isso. Mas a gente agradece a Deus pela habilidade, que Deus te abençoe. E tivemos o privilégio, antes de chegar na revista, de poder conhecer todo o material. Isso não quer dizer que você não precisa vir para a IBD. Agora a gente vai fazer os nossos comentários com os professores ao longo do trimestre. Vamos agradecer a Deus? Vamos para casa? Vamos? Deus, obrigado pela vida do governante. Continua sustentando sua família, Gisele. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue sustentando a sua igreja e o ministério que o Senhor tem dado. Abençoa também os meus irmãos, e eu tenho certeza que boa parte daquilo que foi falado vai ficar guardado e de alguma forma vai virar prática da vida. Então, que o Senhor abençoe também os meus irmãos. Ó Deus, dá-nos uma tarde na tua presença e que logo mais possamos também estar aqui para continuar investindo na nossa vida espiritual e compartilhando das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Olimpinho está aqui, tá? Se você quiser adquirir, deixa uma quantidade aí, depois a gente acerta. Beleza. Hoje é dia 2, né?